antes de eu começar a desfiar essa minha história, um novelo que demorou uma vida inteira para ser enrolado e mais um tanto para eu mesma entender, peço licença para uma coisinha rápida. Se você gosta de um bom causo, de uma história que tem começo, meio e um fim que vira a gente do avesso, se inscreve aqui no nosso cantinho. É só um clique, mas para mim é como saber que tem mais gente sentada aqui na varanda, pronta para ouvir. Assim, você não perde o fio da meada. Pronto, a casa é sua. Agora senta, que a prosa é longa e o sol já tá querendo baixar. Eu já começo dizendo logo o fim, porque foi assim que a cidade me conheceu. Não foi marido, não foi filho, não foi padre nem doutor que me deu coragem na vida. Foi um porco. E não, eu nunca deitei com bicho nenhum, pelo amor de Deus. Mas tenta explicar isso para um povo que tem mais gosto por um boato do que por uma fatia de bolo de rolo quentinha. Você já sentiu o peso de uma cidade inteira apontando o dedo para você? Não um dedo que acusa de roubo ou coisa feita, mas um dedo que zomba, que ri, que te transforma em piada de esquina, em causo de bêbado na venda. Um dedo que te desumaniza, te esvazia por dentro até sobrar só a casca. Eu senti. Senti na pele, na alma, no jeito que o ar ficava pesado quando eu passava. As mães puxavam as crianças para perto, os homens baixavam o chapéu para esconder o riso, as mulheres se abanavam mais rápido, cochichando atrás do leque. Lá vai a Kitty, eles diziam, a Kitty do porco. Meu nome é Quitéria, mas desde menina, quando meu cabelo ainda era preto e farto, todo mundo me chama de Kitty. Hoje, aos 72 anos, o cabelo é um mapa de neve na minha cabeça, e moro até agora no mesmo canto, num distrito pequeno chamado Riacho Doce, encravado no coração de Pernambuco. Aqui, a vida de um vizinho é mais pública que a missa de domingo. A gente sabe quem brigou com a mulher, quem tá devendo no armazém e quem botou água no feijão antes mesmo do sol nascer. Cresci com os pés no chão de terra batida, filha de lavrador, e aprendi desde cedo os 3 mandamentos da mulher pobre: baixar a cabeça, trabalhar calada e aceitar o que a vida trouxesse sem fazer pergunta. Casei nova, como era o costume. Tive meus 2 filhos, homens feitos hoje, cada um no seu canto. Fiquei viúva cedo demais, e foi aí que o mundo, que já não era muito generoso, começou a me empurrar para a margem, como se mulher sozinha fosse um erro na paisagem, um resto de gente que ninguém sabe onde guardar. Os filhos criaram asas, como é o destino de todo passarinho. Foram para a cidade grande em busca de um futuro que a enxada não podia dar. Fiquei eu, a casa, o quintal e um silêncio que, em dias de muito calor, doía mais que dor de dente. Um silêncio que mastigava minhas lembranças e cuspia a solidão. Foi nesse vazio, nesse oco no peito, que criei Jonas. Jonas era um porquinho, um leitãozinho rosado e trêmulo que ganhei de um compadre, porque a porca tinha dado cria demais e ele não tinha como cuidar de todos. Ele cabia na palma da minha mão. Os olhos, 2 contas pretas e brilhantes, pareciam entender o tamanho da minha falta de gente. Eu falava com ele, contava do meu dia, das saudades dos meus filhos, das dores nas juntas. Ele só grunhia e remexia o focinho na minha mão, e para mim, aquilo era a melhor resposta do mundo. Jonas cresceu forte, bonito, um porco de dar gosto. Seguia meus passos pelo quintal como um cachorro fiel. Ele era meu cuidado, minha rotina, minha companhia. E foi num desses anos, quando eu já passava dos 50 e achava que meu corpo já não tinha mais segredos para mim, que ele começou a mudar. A barriga foi inchando, devagar, teimosa. Vieram os enjoos pela manhã, as tonturas que me faziam agarrar na parede. Fui no postinho, mais por insistência de uma vizinha. A enfermeira, uma moça nova, mediu minha pressão, apalpou minha barriga e arregalou os olhos. A notícia correu pelo distrito mais rápido que fogo em palha seca. A velha Kitty tá grávida. O espanto virou cochicho. O cochicho virou pergunta. E a pergunta, na falta de resposta, virou maldade. Grávida de quem? Eles se perguntavam. Porque ninguém nunca via um homem sequer entrar no meu portão. E a maldade, criativa como ela só, olhou para o meu quintal, viu meu único companheiro e fez o resto. Só pode ser do porco. Primeiro riram, depois apontaram. Por fim, me condenaram.
Cruzavam a rua para não passar na minha calçada. Eu engoli calada por muito tempo, porque a vida inteira me ensinaram que mulher direita não responde, não cria caso, não levanta a voz. Só que a dor, quando não encontra saída, vira outra coisa, vira raiva. O exame de verdade veio muito tempo depois. A verdade médica, científica veio depois. Não era criança nenhuma. Era um problema sério, um caroço que crescia dentro de mim. Uma coisa que quase me levou dessa para melhor. Mas até lá, a mentira já tinha criado raiz. E ninguém, absolutamente ninguém, quis ouvir a parte verdadeira. O boato era mais suculento, mais divertido, mais gostoso de contar. O dia em que eu quase morri foi também o dia em que eu nasci de novo. Deitada numa cama de hospital fria, sentindo o corpo fraco e a cabeça raspada, eu prometi a mim mesma que, se saísse daquela, eu não ia mais aceitar ser o chão onde os outros pisam. Voltei para Riacho Doce, fraca na carne, mas com um fogo nos olhos que eu nunca tinha tido. Jonas foi vendido, não por vergonha, mas porque eu precisava do dinheiro, e mais do que isso, precisava virar aquela página amarga da minha vida. Quando os cochichos recomeçaram, eu não baixei a cabeça. Eu levantei. Fui à feira no domingo, parei no meio de todo mundo, encarei quem me olhava torto e disse, com a voz firme que nem eu sabia que tinha: quem tá tão preocupado em cuidar da minha vida, por acaso tá pagando as minhas contas? O silêncio que se fez naquele momento foi a coisa mais bonita que eu já ouvi. Foi melhor que qualquer vingança. Hoje, alguns ainda me chamam de doida, outros, de valente. Uns dizem que sou uma velha sem freio na língua. Eu não sou nada disso. Sou só a Quitéria, a Kiti, uma mulher que aprendeu, do jeito mais duro, que dignidade não nasce do que os outros inventam sobre você. Nasce no exato dia em que você para de pedir desculpa por simplesmente existir. Mas antes do porco, do boato e da velha Kiti de língua afiada, existiu uma menina de pés descalços e vestido de chita, correndo atrás de galinhas no terreiro poeirento de Riacho Doce. Essa menina era eu. Nasci e me criei na mesma terra onde meus pais e avós nasceram e foram enterrados. A vida, naqueles tempos, era um ciclo simples e imutável, regido pelo sol e pela chuva. A gente acordava antes do primeiro galo, dormia com as corujas e, no meio disso, trabalhava. Meu pai, seu Inácio, era um homem de poucas palavras e mãos grossas, calejadas pela enxada. O rosto curtido pelo sol era um mapa de rugas que contavam histórias de secas e colheitas. Minha mãe, Dona Severina, era o oposto. Falava pelos cotovelos, mas suas palavras eram sempre sobre deveres. Menina, remende essa roupa. Menina, vá buscar água na bica. Menina, aprenda a cozinhar, que homem não casa com mulher que não sabe fazer um feijão direito. O amor deles era demonstrado no prato de comida quente na mesa e na roupa lavada no varal. Abraços e palavras de carinho eram luxos que a dureza da vida não permitia. Eu era a filha do meio, entre dois irmãos homens que, desde cedo, foram ensinados a serem os donos do mundo, enquanto eu era ensinada a servir esse mundo. Eles podiam correr até o rio, jogar bola de meia na rua, sumir por horas. Eu tinha que ficar perto de casa, aprendendo os ofícios de mulher. Costurar, cozinhar, lavar, cuidar. Meu horizonte era o portão da nossa pequena propriedade. Não me entendam mal, não havia crueldade explícita nisso. Era apenas a ordem natural das coisas, o jeito que o mundo funcionava. A gente não questionava, a gente aceitava. Eu via minha mãe servir meu pai primeiro, pegar sempre o menor pedaço de carne, e achava que aquilo era o certo. O papel da mulher era o de cuidar, o de se anular, o de ser a sombra que garante o conforto do homem. Quando fiz 15 anos, já era considerada uma moça pronta para casar. Meus sonhos, se é que eu tinha algum, eram pequenos e domesticados. Sonhava em ter uma casa limpa, um marido trabalhador e filhos saudáveis. Foi nessa época que Vicente apareceu. Ele era de um sítio vizinho. Um rapaz bonito, de sorriso fácil e olhos que brilhavam quando me via passar com a lata d'água na cabeça. Ele não era rico, mas era honesto e trabalhador, e meu pai gostou dele. O namoro foi na janela, sob o olhar vigilante da minha mãe. Nossas conversas eram sobre o tempo, a plantação, coisas simples. Não havia grandes declarações de amor, mas havia um respeito, um carinho que nascia nos gestos.
A mão dele roçando na minha quando me entregava uma flor do campo, o jeito que ele desviava o olhar, envergonhado, quando eu sorria. Era o suficiente. Era tudo o que eu conhecia como romance. Casamos numa manhã de sábado, na igrejinha do distrito. Eu usava um vestido branco simples, que minha mãe costurou. Ele, um terno emprestado do irmão mais velho. A festa foi no nosso quintal, com forró tocado numa sanfona velha e um bolo de fubá. Eu estava feliz. Sentia que estava cumprindo meu destino, fazendo o que era esperado de mim. Eu seria a mulher de Vicente, a dona da casa dele, a mãe dos filhos dele. Fui morar com ele numa casinha de taipa que ele mesmo ajudou a levantar. A vida continuou sendo de trabalho duro, mas agora era um trabalho compartilhado. Ele na roça, eu em casa e na pequena horta que fiz no quintal. Eu era uma boa esposa. A comida estava sempre na mesa na hora certa, as roupas lavadas e passadas, a casa um brinco. Vicente era um bom marido. Não bebia, não jogava e nunca levantou a mão para mim. Era um homem quieto, assim como meu pai. Chegava cansado da roça, comia, assistia um pouco de televisão e dormia. Nossas conversas eram sobre as contas, os filhos que viriam, os problemas do dia a dia. Eu não sentia falta de mais nada, porque eu não sabia que podia existir mais nada. Minha vida era aquela, e eu me sentia contente nela. Era uma felicidade silenciosa, sem grandes picos de euforia, mas também sem grandes abismos de tristeza. Era uma paz morna, a paz de quem cumpre seu papel no mundo sem questionar. Eu era a Quitéria de Vicente, e por muitos anos, isso me bastou. Eu não sabia ainda o que era ser apenas a Quitéria, a Kitty. A chegada dos filhos mudou o ritmo da casa. Primeiro veio Tiago, um menino moreno, de olhos vivos e uma energia que parecia não ter fim. 2 anos depois, nasceu Luan, mais calmo, mais apegado a mim, com os olhos claros do avô paterno. A casa, antes tão silenciosa, se encheu de risos, choros e correrias. Minha vida passou a girar em torno deles. As noites mal dormidas, as papinhas, os joelhos ralados, as primeiras palavras. Cada pequena conquista deles era a maior alegria do meu mundo. Vicente se transformou num pai orgulhoso. Chegava da roça e a primeira coisa que fazia era pegar os meninos no colo. Brincava de cavalinho, contava histórias inventadas, ensinava a fazer peão com caroço de manga. Vê-lo com nossos filhos aquecia meu coração. Nesses momentos, eu tinha a certeza de que tinha feito a escolha certa, de que minha vida era completa e abençoada. Os anos foram passando como a água do riacho que dava nome ao nosso distrito, às vezes corrente e barulhenta, às vezes mansa e quase parada, mas sempre seguindo seu curso. Tiago e Luan cresceram, e com eles, nossas responsabilidades. Escola, material, roupa que ficava curta de um mês para o outro. A gente se virava. Vicente fazia umas horas extras na fazenda de um coronel da região, e eu comecei a vender os ovos das minhas galinhas e as verduras da minha horta na feira da cidade vizinha. Era uma vida de luta, mas era uma vida boa. Aos domingos, a gente ia à missa, e depois sentava na pracinha, tomando um caldo de cana enquanto os meninos corriam com os amigos. À noite, reuníamos na sala para ouvir rádio ou assistir a novela na nossa pequena televisão preto e branco, que pegava com um bombril na antena. Eram momentos simples, mas que hoje, olhando para trás, vejo que eram a mais pura definição de felicidade. Eu me sentia realizada no meu papel. Era a mãe, a esposa, a dona de casa. Minha identidade estava atrelada a eles. Eu era a mãe de Tiago e Luan, a mulher de Vicente, e gostava disso. Tinha orgulho da minha família, da minha casa arrumada, do cheiro de bolo de milho que saía do meu forno nas tardes de sábado. No entanto, por baixo dessa camada de contentamento, havia uma Quitéria que eu mesma não conhecia. Uma Quitéria que, às vezes, se pegava olhando para o horizonte, para as serras azuis que cercavam Riacho Doce, e sentia um aperto no peito, uma vontade de não sei o quê, uma curiosidade sobre o mundo que existia para além daquelas montanhas. Mas eu logo afastava esses pensamentos. Eram bobagens, devaneios de quem tem tempo à toa. E eu não tinha. Havia sempre uma roupa para lavar, uma comida para fazer, uma lição de casa para ajudar. Minha relação com Vicente era de companheirismo. A paixão do início do casamento tinha se transformado num afeto tranquilo, numa parceria. A gente se entendia no olhar.
Eu sabia quando ele estava preocupado com a seca só pelo jeito que ele mexia no chapéu. Ele sabia quando eu estava cansada só pelo jeito que eu suspirava enquanto lavava a louça. Não precisávamos de muitas palavras, mas às vezes eu sentia falta. Sentia falta de uma conversa que não fosse sobre problemas e obrigações. Sentia falta de alguém que me perguntasse como eu estava, não o que tinha para o jantar. Eu amava meu marido, mas ele era um homem do seu tempo, criado para ser provedor, não para entender as sutilezas da alma de uma mulher. E eu, criada para servir, não sabia como pedir. Não sabia nem que tinha o direito de pedir. Então, eu guardava tudo para mim. As pequenas tristezas, as frustrações, os sonhos desbotados. Eu os dobrava com cuidado, como se fossem lençóis limpos, e os guardava numa gaveta funda dentro do peito. A vida seguia, e eu seguia com ela, sempre com um sorriso no rosto, sempre pronta para cuidar dos meus homens. Era o meu lugar no mundo. Eu acreditava com toda a minha força que era para isso que eu tinha nascido. A tempestade que viria a seguir me mostraria o quão enganada eu estava. A vida tem um jeito cruel de nos lembrar que nada é permanente. A felicidade, que parecia tão sólida e bem construída na minha casa, desmoronou numa tarde quente e sem nuvens. Vicente vinha se queixando de uma dor no peito há algumas semanas. Uma queimação, ele dizia. Deve ser o estômago. Comi alguma coisa que não fez bem. Ele desconversava, teimoso como uma mula. Homem do interior tem dessas coisas. Acha que ir ao médico é sinal de fraqueza. Naquela tarde, ele voltou da roça mais cedo. Estava pálido, suando frio. Sentou-se na cadeira de balanço na varanda, a mesma onde tantas vezes embalou nossos filhos. Eu trouxe um copo d'água com açúcar, remédio de mãe para todos os males. Ele bebeu, sorriu fraco para mim e disse: "Estou cansado, Kitty. Hoje o sol me castigou." Eu entrei para preparar o jantar, deixando-o descansar. Os meninos, já adolescentes, estavam no quarto, ouvindo música no radinho de pilha. O cheiro de alho e cebola refogando enchia a casa. Tudo parecia normal. Mas um silêncio estranho vindo da varanda me incomodou. A cadeira de balanço tinha parado de ranger. Chamei por ele. "Vicente." Sem resposta. Chamei de novo, mais alto. O silêncio que me respondeu foi gelado. Larguei a panela no fogo e corri para a varanda. Ele estava lá, na mesma posição, a cabeça tombada para o lado, os olhos abertos, fixos num ponto qualquer do céu que começava a tingir-se de laranja. O copo vazio tinha escorregado da sua mão e estava no chão. Meu primeiro instinto foi gritar. Um grito que não saiu da garganta, ficou preso, um nó de pavor e incredulidade. Toquei no braço dele. Estava morno, mas sem vida. O mundo parou. Os sons do fim de tarde, os grilos começando a cantar, a voz do locutor no rádio dos meninos. Tudo se desvaneceu. Só existia eu e o corpo do meu marido, o homem com quem eu tinha dividido a vida, os sonhos e a cama por mais de 20 anos. O que se seguiu foi um borrão de dor e confusão. Os gritos dos meus filhos quando viram o pai, os vizinhos chegando, o médico do posto confirmando o que meu coração já sabia. Um infarto fulminante, rápido, silencioso, definitivo. O velório foi na nossa sala, a mesma sala onde assistíamos à novela, onde comemoramos tantos aniversários. Agora, estava cheia de gente, de flores, de choros abafados e do cheiro de vela e café. As pessoas vinham até mim, me davam um abraço, diziam palavras de consolo que eu mal ouvia. Ele era um homem bom. Deus sabe o que faz. Você precisa ser forte pelos seus filhos. Eu apenas balançava a cabeça, sentindo um vazio tão grande que parecia que ia me engolir. Quando o caixão foi fechado e levado, uma parte de mim foi junto. No cemitério, debaixo de um sol impiedoso, eu vi a terra cobrir o homem da minha vida e senti o peso do meu novo status. Eu não era mais a mulher de Vicente. Eu era a viúva de Vicente. Uma palavra fria, solitária. Nos primeiros meses, a dor era uma presença física. Eu acordava no meio da noite e esticava a mão para o lado da cama, esperando encontrar o corpo quente dele. A casa parecia enorme e vazia. O cheiro dele, que estava impregnado nos lençóis, no chapéu pendurado na parede, foi desaparecendo aos poucos. E cada pedaço dele que se ia era uma nova facada no meu peito. Tiago e Luan, apesar de jovens, tentaram ser fortes. Tiago, o mais velho, assumiu uma postura de homem da casa, tentando me proteger, mas ele era só um menino assustado. Luan se fechou, chorava escondido no quintal.
Eu tinha que ser o pilar deles, mas eu mesma estava em ruínas. A solidão, antes uma estranha, agora era minha companheira constante. Ela se sentava comigo à mesa, deitava-se ao meu lado na cama vazia, me acompanhava na lida diária, e com a viuvez veio uma mudança sutil na forma como as pessoas me tratavam. Os olhares de pena foram se transformando em olhares de desconfiança. As mulheres casadas já não me convidavam para um café. Os homens, alguns, me olhavam de um jeito diferente. Um jeito que me dava nojo e medo. Uma mulher sozinha, em Riacho Doce, era vista como uma ameaça ou uma oportunidade. Eu não era mais uma igual. Eu era uma peça solta no tabuleiro daquela pequena comunidade. Aos poucos, o mundo começou a me encolher. E eu, sem meu marido para me servir de escudo, comecei a me encolher junto com ele. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Não é verdade. O tempo não cura. Ele apenas cria uma casca por cima da dor. Uma cicatriz que, de vez em quando, lateja para nos lembrar do que perdemos. Os anos se passaram. Tiago e Luan se tornaram homens. A dor da perda de Vicente se transformou numa saudade mansa, uma presença constante, mas que já não me paralisava. Tiago foi o primeiro a anunciar que ia embora. Tinha terminado o ensino médio e queria tentar a vida na capital, em Recife. Dizia que em Riacho Doce não havia futuro para ele, que não queria passar a vida inteira curvado sobre a terra como o pai. O coração de mãe apertou. Recife parecia outro mundo, um lugar grande, perigoso, cheio de gente estranha, mas eu vi nos olhos dele a mesma chama de esperança que um dia vi nos olhos de Vicente. Como eu poderia dizer não? Ajudei-o a fazer a mala, uma mala pequena, com mais sonhos do que roupas. No dia da partida, na rodoviária pequena e empoeirada, eu o abracei forte, sentindo o cheiro do meu menino, já com cheiro de homem. Se cuida, meu filho. E escreva, eu pedi, com a voz embargada. Ele prometeu que sim. Entrou no ônibus e acenou da janela até o veículo desaparecer na curva da estrada. Voltei para casa sentindo que mais um pedaço de mim tinha sido arrancado. Luan ficou por mais 2 anos. Ele era mais apegado a mim, mais caseiro. Assumiu o trabalho na roça, mas eu via que seus olhos não brilhavam quando ele falava da colheita. O sonho dele era outro. Ele queria estudar, fazer um curso técnico, trabalhar com máquinas, não com terra. Tiago, já estabelecido com um emprego numa oficina mecânica, o chamou para ir morar com ele. Luan hesitou por minha causa. E a senhora, mãe? Vai ficar sozinha? Ele perguntou, com uma preocupação genuína que me partiu o coração. Eu sorri, o sorriso que toda mãe aprende a forjar para libertar seus filhos. Vou ficar bem, meu filho. Passarinho foi feito para voar. A gente cria para o mundo, não para a gente. A mentira soou quase como uma verdade. A partida de Luan foi ainda mais difícil. Agora era definitivo. A casa estaria vazia. O silêncio, que eu já conhecia desde a morte de Vicente, se tornaria absoluto. Quando o segundo ônibus partiu, eu não chorei na frente dele. Esperei chegar em casa. Sentei na cadeira de balanço de Vicente na varanda e deixei as lágrimas virem. Chorei pelos meus meninos que foram embora, pelo meu marido que nunca mais voltaria, pela minha juventude que tinha ficado para trás. Chorei pela solidão que se instalava, não mais como uma visita, mas como a nova e única dona da casa. Os primeiros meses foram os piores. A casa parecia gritar o vazio. Eu cozinhava por hábito, mas a comida não tinha gosto. Limpava os quartos dos meninos, mexia nas coisas deles, sentindo o cheiro que eles tinham deixado para trás. As noites eram longas, preenchidas apenas pelo som dos grilos e pelo tic-tac de um relógio velho na parede da sala. As cartas e os telefonemas dos filhos, no orelhão da venda, eram minha única alegria. Eles contavam as novidades, as dificuldades, os sucessos. Eu ouvia tudo com o coração na mão, orgulhosa e preocupada. Mas quando eu desligava o telefone, a realidade do meu isolamento me atingia com a força de um soco. Eu tinha minha horta, minhas galinhas, as idas à feira, mas as conversas eram superficiais. Bom dia, dona Kitty. Como tá o tempo, né? Ninguém perguntava sobre o que ia dentro de mim. E eu também não falava. Aprendi a construir uma muralha ao meu redor. Por fora, a viúva séria, quieta, que cuidava da sua vida. Por dentro, um deserto. A solidão começou a me adoecer. Eu falava sozinha, respondia a mim mesma. Às vezes me pegava conversando com as plantas.
com o retrato de Vicente na estante. As pessoas do distrito começaram a me olhar de forma diferente. Não com a desconfiança de antes, mas com uma espécie de pena distanciada. Eu era a coitada da Kitty, a velha que ficou sozinha no mundo. E no fundo, eu comecei a acreditar nisso. A solidão estava me apagando, me transformando num fantasma dentro da minha própria casa, dentro da minha própria vida. Eu precisava de algo, de alguém, que me lembrasse que eu ainda estava viva. E foi então, no auge do meu desamparo, que um pequeno ser rosado e barulhento entrou na minha vida. Foi seu Joffre, um compadre antigo de Vicente, que apareceu no meu portão numa manhã de terça-feira. Ele carregava um caixote de madeira que se mexia e emitia uns guinchos fininhos. "Bom dia, comadre Kitty", ele disse, tirando o chapéu suado. "A minha porca deu uma cria danada de grande, e tem esse bichinho aqui, que é o mais fraquinho de todos. Os irmãos não deixam ele mamar direito. Pensei que talvez a senhora quisesse cuidar dele. Se vingar, vira um bom porco pra engorda." Ele abriu o caixote. Lá dentro, encolhido num canto, estava o porquinho mais mirrado que eu já tinha visto. A pele rosada, quase translúcida, cobria ossos frágeis. As orelhas eram grandes demais para a cabeça pequena, e os olhos, 2 contas pretas e assustadas, me encararam. Ele tremia, de frio ou de medo, eu não sabia dizer. Meu primeiro pensamento foi recusar. Criar um porco dava trabalho, e eu já tinha minhas galinhas e a horta. Mas então, olhei para aqueles olhinhos. Havia neles uma vulnerabilidade, uma solidão que espelhava a minha. Ele era um rejeitado, um que estava sobrando. Naquele momento, eu senti uma conexão, uma compaixão que há muito tempo não sentia por nada nem ninguém. "Eu aceito, compadre. Como é o nome dele?" Perguntei sem pensar. "Seu Joffre riu." "Nome? Comadre, é porco de engorda. Não tem nome. A gente não bota nome no que vai pra panela." "Pois este vai ter", respondi, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. "O nome dele vai ser Jonas." Seu Joffre deu de ombros, me entregou o caixote e foi embora, provavelmente achando que a viúvez estava mesmo me fazendo perder o juízo. Levei o pequeno Jonas para a cozinha. Ele mal conseguia ficar em pé. Preparei uma mamadeira improvisada com uma garrafa de vidro e um bico de pano, com leite de cabra morno que comprei da vizinha. No começo ele não quis. Virava o focinho, guinchava fraco. Com paciência insisti, molhando a boca dele com o leite. Finalmente, ele começou a sugar, com uma fome desesperada. Eu o segurava no colo, enrolado num pano velho, e sentia o pequeno corpo se aquecer contra o meu. Naquele instante, o silêncio da minha casa foi quebrado não só pelos barulhinhos dele, mas por algo que se reacendeu dentro de mim, o instinto de cuidar. Nos primeiros dias, Jonas dormiu numa caixa de papelão forrada com panos, ao lado da minha cama. Eu acordava de madrugada para alimentá-lo, como fazia com meus filhos. Limpava sua sujeira, conversava com ele em voz baixa para não assustá-lo. "Você vai ficar forte, meu pequeno. A gente vai cuidar um do outro", eu sussurrava. E ele ficou. Aos poucos ganhou peso. A pele ficou mais firme, as perninhas ganharam força. Começou a andar pela casa, explorando cada canto com seu focinho curioso. Quando ficou grande demais para ficar dentro de casa, fiz para ele um chiqueiro limpo e arejado, nos fundos do quintal, debaixo de uma mangueira frondosa. Mas ele não gostava de ficar preso. Assim que eu abria a portinhola pela manhã, ele saía em disparada e passava o dia todo me seguindo, como uma sombra rosada. Enquanto eu capinava a horta, ele fuçava a terra ao meu lado. Enquanto eu estendia a roupa no varal, ele deitava aos meus pés. Na sombra, quando eu me sentava na varanda para descansar, ele apoiava a cabeça grande e pesada no meu colo, fechava os olhos e emitia um ronronar satisfeito, um som grave que vibrava por todo o meu corpo. Jonas se tornou meu confidente. Eu contava a ele sobre meus filhos, sobre a saudade de Vicente, sobre as dores nas costas e as alegrias pequenas, como um pé de tomate que finalmente dava frutos. Ele ouvia tudo, imóvel, apenas mexendo as orelhas. Sua presença preenchia o vazio. O som dos seus cascos no chão de cimento, seus grunhidos de contentamento quando eu coçava sua barriga, o cheiro de terra e de animal que ele exalava, tudo aquilo era vida. Era a prova de que eu não estava completamente sozinha. As pessoas do distrito achavam graça. A velha Kitty e seu porco de estimação, diziam. Eu não me importava. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu não me importava com o que os outros pensavam. Jonas não me julgava. Ele não sentia pena de mim. Ele apenas estava ali. Sua companhia era simples, honesta, sem as complicações das relações humanas. Eu o amava. Um amor estranho, talvez, para quem olha de fora. Mas era um amor real. Ele era meu companheiro, meu amigo, o motivo pelo qual eu levantava da cama todas as manhãs com um pouco mais de ânimo. Eu não sabia, mas aquele amor e aquela dedicação seriam a semente da maior humilhação e, paradoxalmente, da maior libertação da minha vida. Minha rotina se moldou em torno de Jonas. O dia começava com o som dele, um grunhido ansioso vindo do chiqueiro, avisando que o sol já tinha nascido e o estômago estava vazio. Eu levantava, coava meu café e, antes mesmo de tomar o meu, preparava a comida dele. Uma mistura farta de farelo de milho, restos de verduras da horta e frutas que caíam do pé. Enquanto ele comia com um apetite voraz, eu limpava seu cantinho. Tinha orgulho de dizer que o chiqueiro de Jonas era o mais limpo de Riacho Doce. Não havia o mau cheiro que normalmente se associa a esses lugares. Eu forrava o chão com serragem seca. Lavava o coxo de cimento todos os dias. Queria que ele tivesse um lugar confortável. Depois do café da manhã dele e do meu, o quintal era nosso. Ele me seguia para todo lado. Se eu ia para a horta, lá estava ele, fuçando a terra em busca de alguma raiz saborosa. Eu brigava de brincadeira. Jonas, saia de perto dos meus pés de alface. Seu guloso! Ele me olhava com seus olhinhos pequenos e inteligentes. Soltava um bufo que parecia um pedido de desculpas e se afastava um pouco. Quando eu ia lavar roupa no tanque, ele deitava na sombra da parede, a barriga enorme esticada no chão frio, e dormia. O som da sua respiração, um fole suave e ritmado, era a trilha sonora das minhas manhãs. Eu conversava com ele sobre tudo. Reclamava do preço do sabão, contava sobre a carta que recebi do Luan, comentava sobre a seca que ameaçava o milho. Ele era um ouvinte paciente. Às vezes, eu me sentava no chão ao lado dele e coçava sua barriga com um pedaço de pau. Ele se esticava todo, fechava os olhos em êxtase e emitia sons de puro prazer. A pele dele era grossa e áspera, coberta por pelos ralos e espetados, mas para mim era o melhor toque do mundo. Era um contato, uma prova de afeto num mundo que tinha se tornado tão distante. Jonas cresceu absurdamente. O porquinho mirrado se transformou num animal magnífico. Seu pelo era rosado e limpo, o corpo roliço e forte. Ele era, sem dúvida, o porco mais bonito e bem cuidado da região. E também o mais inteligente. Ele aprendeu a reconhecer o som do meu assobio. Se eu o chamava de longe, ele levantava as orelhas, erguia a cabeça e vinha trotando na minha direção, com o rabo enrolado balançando de um lado para o outro. Os vizinhos, que antes riam, passaram a olhar com uma mistura de espanto e admiração. Dona Kitty, que porco é esse? Parece que a senhora dá banho nele, dizia Dona Carmosina, a vizinha mais linguaruda, espiando por cima do muro de arrame. Eu cuido do que é meu, Carmosina. Com bicho e com gente, o segredo é o mesmo. Um pouco de trato e muito carinho. Eu respondia sem dar muita confiança. Nas tardes quentes de verão, eu enchia uma bacia grande com água e ele entrava, chapinhando e se refrescando. Era uma cena cômica. Aquele animal enorme tentando se acomodar no recipiente pequeno, jogando água para todo lado. Eu ria. Ria com vontade. Um riso que eu não sabia mais que existia dentro de mim. Jonas tinha me devolvido o riso. Ele me devolveu a rotina, o propósito. Cuidar dele me dava uma razão para levantar, para trabalhar, para continuar. A casa já não parecia tão vazia. O silêncio já não era tão ensurdecedor. Havia os sons dele, a presença dele. Ele era um ser vivo que dependia de mim, e essa dependência me fazia sentir útil, importante de novo. Eu sei que para muitos isso pode parecer loucura. Afeto por um animal que a maioria das pessoas só vê como comida. Mas quando a solidão é grande demais, o coração não escolhe onde vai encontrar abrigo. O meu encontrou naquele porco. Ele não era só um bicho no meu quintal, era a âncora que me mantinha sã. Era a prova de que meu coração, apesar de todas as perdas e dores, ainda era capaz de amar e de cuidar. A vida com Jonas era simples, repetitiva, mas era minha. E pela primeira vez desde que Vicente se foi, eu me sentia em paz. Uma paz frágil, que estava prestes a ser estilhaçada da forma mais brutal e inesperada.
Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Uma sensação de enfado, um cansaço que não passava mesmo depois de uma noite de sono. Eu atribuía à idade. Os 70 estão chegando, Quiti. O corpo começa a reclamar. Eu dizia para mim mesma. Depois, vieram os enjoos. Acordava com o estômago revirado, uma náusea que me tirava o apetite. A comida, que eu sempre preparei com tanto gosto, começou a me parecer sem graça. Em seguida, minha barriga começou a mudar. No começo, era um inchaço leve, que eu disfarçava com vestidos mais largos. Deve ser gases, pensava. Mas o inchaço não passava. Pelo contrário, aumentava. Lenta e progressivamente, meu ventre foi se avolumando, ficando duro e pesado. Eu sentia uma pressão constante, um desconforto que me acompanhava o dia inteiro. Eu me olhava no espelho velho e manchado do meu quarto e não reconhecia o corpo que via. As roupas começaram a não servir. A faixa do vestido, que antes eu amarrava na cintura, agora mal se encontrava. O cansaço se intensificou. Tarefas simples, como capinar um canteiro ou varrer a casa, me deixavam sem fôlego. Às vezes, sentia tonturas súbitas, que me obrigavam a sentar onde estivesse para não cair. O medo começou a se instalar. O que poderia ser aquilo? Um câncer. Como o que levou uma prima distante. Uma doença no fígado? Minha mente, sempre fértil na solidão, criava os cenários mais sombrios, mas o medo de ir ao médico era ainda maior. Medo de ouvir um diagnóstico ruim, medo de não ter como pagar o tratamento, medo de dar trabalho para os meus filhos, que já tinham suas próprias vidas para cuidar. Então, eu negava. Tentava convencer a mim mesma de que não era nada. Tomava chás de boldo, de camomila, de todas as ervas que conhecia. Fazia promessas, acendia velas para os santos da minha devoção. Mas meu corpo continuava sua transformação silenciosa e assustadora. As pessoas na rua começaram a notar. Os olhares se demoravam um pouco mais na minha barriga. Eu tentava esconder. Andava meio curvada, abraçando uma sacola de compras na frente do corpo. Mas não havia como disfarçar por muito tempo. Dona Carmosina, minha vizinha, foi a primeira a ter a audácia de perguntar. Ela me encontrou no portão, enquanto eu varria as folhas secas. "Ô, Quiti, me desculpe a pergunta, mas a senhora tá se sentindo bem? Tá com uma aparência diferente, meio inchada", ela disse, com uma falsa preocupação que mal escondia a curiosidade mórbida. "É a idade, Carmosina. A idade traz umas coisas estranhas pra gente", respondi, seca, tentando encerrar o assunto. Mas ela não desistiu. Seus olhos pequenos e astutos percorreram meu corpo, fixando-se no meu ventre. Um brilho estranho passou por eles, uma ideia absurda que começava a tomar forma em sua mente fofoqueira. "Inchada, né? E esses enjoos que eu ouvi a senhora tendo de manhã? Parecem até coisa de..." Ela deixou a frase morrer no ar, com um sorrisinho malicioso. Eu senti um calafrio. A insinuação era tão absurda, tão fora de qualquer lógica, que a princípio eu nem entendi. Grávida? Eu? Uma mulher de quase 60 anos, viúva há mais de uma década? Era uma piada de péssimo gosto. "Não diga besteiras, mulher. Tenha respeito", falei com a voz trêmula de indignação. Virei as costas e entrei em casa batendo o portão. Mas a semente do boato já tinha sido plantada, e em terra fértil como a língua de Dona Carmosina. Não demoraria a germinar e dar seus frutos venenosos. Eu, trancada na minha ignorância e no meu medo, não fazia ideia de que a explicação para o meu corpo doente era puramente médica. Mas para a mente doente do povo, a explicação seria muito mais fantasiosa e cruel. E o alvo dessa crueldade seria a única criatura que me dava alegria, meu inocente Jonas. A fofoca em Riacho Doce não corre, ela voa. Tem asas de vento e 1000 bocas. O que começou como uma insinuação maliciosa de Dona Carmosina no meu portão, em menos de uma semana se transformou em certeza na boca do povo. Primeiro, foram os cochichos. Quando eu ia à venda do seu Manolo comprar o quilo de arroz, as conversas paravam. As pessoas se viravam, me olhavam de soslaio e depois voltavam a sussurrar entre si, com risadinhas abafadas. Eu sentia os olhares nas minhas costas, na minha barriga. Fingia que não notava. Mantinha a cabeça erguida, mas por dentro, meu estômago se revirava de vergonha e raiva. Depois, vieram as perguntas disfarçadas. "Eita, dona Quiti, a senhora tá com uma cara boa, uma cara de saúde. Dizem que mulher quando fica assim, mais cheinha,
É porque tem novidade a caminho, dizia uma na fila da padaria. Eu respondia com monossílabos, pegava meu pão e ia embora o mais rápido que podia. A situação ficou insuportável. Minhas idas ao centro do distrito, que antes eram minha única distração, se tornaram um tormento. Cada passo era observado, cada gesto era interpretado. Comecei a me isolar ainda mais. Pedia para o menino do armazém fazer minhas entregas. Evitava sair de casa. Meu quintal se tornou meu mundo, minha prisão. E a pergunta que ninguém tinha coragem de me fazer na cara era feita pelas minhas costas. Se a Kitty tá grávida, quem é o pai? A lógica do povo é simples e cruel. Sou viúva. Nenhum homem frequenta minha casa. Logo não pode ser de um homem. A maldade, então, deu um passo adiante. A mente mesquinha e entediada daquela gente procurou o único ser do sexo masculino que compartilhava a minha vida e o meu afeto. A piada começou a circular. No bar, os homens bêbados faziam troça. O porco da Kitty tá com sorte, hein? As mulheres na porta da igreja faziam o sinal da cruz e falavam em pecado, em aberração. Misericórdia! Onde já se viu uma coisa dessas? É o fim dos tempos. As crianças, cruéis como só as crianças sabem ser, refletiam o que ouviam em casa. Passavam correndo na minha porta e gritavam: "A véia do porco! A véia do porco!" Eu fechava a janela, o coração batendo descompassado, as mãos trêmulas. Como eu poderia explicar para o mundo uma coisa que nem eu mesma entendia? Como eu poderia me defender de uma acusação tão suja e surreal? Eu olhava para Jonas, deitado na sua sombra, alheio a tudo. Ele era um animal. Comia, dormia, grunhia. Não havia maldade nele. Não havia pecado. Era a pureza em forma de bicho. E era essa pureza que eles estavam manchando com sua sujeira. A raiva que eu sentia era tão grande que me sufocava. Mas o que eu podia fazer? Gritar que era mentira? Quem acreditaria? A minha barriga crescente era, para eles, a prova irrefutável. Liguei para meus filhos, mas não tive coragem de contar. O que eu diria? Meus filhos, o povo da cidade está dizendo que estou grávida do porco que crio no quintal? A vergonha era paralisante. Eu os ouvia contar de suas vidas, do trabalho, das namoradas, e fingia que estava tudo bem por aqui. Tá tudo na mesma, meu filho. A horta tá bonita, as galinhas botando bem. A solidão nunca foi tão dolorosa. Eu estava cercada de gente, mas completamente sozinha na minha humilhação. Meu único consolo era Jonas. Eu o abraçava, chorava encostada no seu corpo grande e quente. Eles não sabem de nada, meu amigo. Eles não sabem de nada, eu dizia, como se ele pudesse entender. E talvez, do seu jeito, ele entendesse. Porque ele nunca se afastava. Apenas ficava ali, quieto, me deixando desabafar minha dor em seu lombo. A situação atingiu um ponto em que eu mal saía do meu quarto. A vergonha me consumia. Eu estava doente do corpo. E agora, doente da alma. Foi Sofia, a jovem enfermeira do posto de saúde. Uma moça que tinha vindo da capital e não estava contaminada pelo veneno do distrito, que me salvou de mim mesma. Ela estranhou meu sumiço e veio até minha casa. Quando me viu, o olhar dela não foi de julgamento, mas de preocupação profissional. Dona Kitty, a senhora não está bem. Isso não é gravidez. Isso é outra coisa. A senhora precisa ir a um médico de verdade, na cidade. Isso pode ser sério. As palavras dela, ditas com calma e seriedade, foram como um balde de água fria. Pela primeira vez, alguém olhou para mim e não viu uma aberração, mas uma pessoa doente que precisava de ajuda. O medo da doença, que eu vinha empurrando para debaixo do tapete, se tornou maior que a vergonha do boato. Eu precisava saber o que estava acontecendo comigo. Eu precisava de uma verdade, qualquer que fosse, para lutar contra aquela mentira que estava me matando aos poucos. Marcar a consulta na cidade vizinha, em Garanhuns, foi um ato de coragem. Sofia me ajudou com tudo, ligou para o hospital, conseguiu um encaixe com um ginecologista. A viagem de ônibus foi um suplício. Eu me sentia exposta, como se todos os passageiros soubessem da minha história vergonhosa e estivessem me julgando em silêncio. Fui encolhida no meu canto, a bolsa cobrindo a barriga, rezando para chegar logo. O consultório do Dr. Ricardo era o oposto do postinho de Riacho Doce. Tudo era branco, limpo, silencioso. O ar-condicionado gelava minha pele suada de nervosismo. Quando ele me chamou, minhas pernas tremeram. Dr. Ricardo era um homem de meia idade, de óculos e semblante sério, mas com um olhar gentil.
Ele me ouviu com atenção, sem me interromper, enquanto eu contava meus sintomas, omitindo, claro, a parte dos boatos. Ele fez algumas perguntas, apalpou minha barriga com profissionalismo e depois disse: "Vamos fazer uma ultrassonografia, Dona Quitéria. Assim teremos certeza do que está acontecendo." Deitei naquela maca fria, com o coração na boca. A sala estava escura, apenas com a luz do aparelho. Ele passou um gel gelado na minha barriga e começou a deslizar o transdutor. Eu olhava para a tela, mas só via borrões em preto e branco. O silêncio na sala era tenso. Eu esperava o pior. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele parou, limpou minha barriga e acendeu a luz. Sentou-se na sua cadeira, olhou para as imagens na tela e depois para mim. "Bem, Dona Quitéria", ele começou, e eu prendi a respiração. "A senhora definitivamente não está grávida." Um alívio imenso, tão grande que quase chorei, me invadiu, mas durou pouco. "Se não era gravidez, o que era?" "O que a senhora tem?" Ele continuou, apontando para uma mancha escura e grande na tela. "É um mioma uterino, um tumor benigno, feito de músculo e tecido fibroso. No seu caso, ele cresceu bastante, por isso sua barriga está desse tamanho, e a senhora sente todos esses sintomas. É como se o seu corpo achasse que está gerando um bebê, mas na verdade é só esse cisto gigante. Mioma, cisto, tumor benigno." As palavras eram técnicas, frias, mas para mim soaram como a mais bela música. Não era pecado, não era aberração, era uma doença, uma coisa com nome, com explicação científica, uma coisa que não tinha nada a ver com Jonas, com a maldade do povo, com a minha solidão. Era apenas o meu corpo, com um defeito. "E isso é grave, doutor? Tem cura?" Perguntei, a voz ainda fraca. "Não é um câncer, o que é uma ótima notícia", ele disse tranquilizador. "Mas pelo tamanho, ele está pressionando outros órgãos e pode causar problemas. A solução é cirúrgica. Precisamos remover o seu útero, numa operação chamada histerectomia. É uma cirurgia grande, mas que resolve o problema de vez." Cirurgia. A palavra me assustou, mas ao mesmo tempo representava uma solução, uma luz no fim do túnel. Eu teria que enfrentar um hospital, uma anestesia, um corte na barriga, mas depois disso, eu teria a minha vida de volta. E mais importante, eu teria a verdade. Saí do consultório com o laudo do exame na bolsa. Aquele pedaço de papel era meu escudo, minha arma. Nele estava escrito, em linguagem médica, que ninguém em Riacho Doce entenderia, mas que eu poderia traduzir: "Eu não sou uma pecadora. Eu sou uma mulher doente." Na viagem de volta, eu não me encolhi. Sentei com as costas retas. Olhei pela janela e vi a paisagem passar, mas pela primeira vez em meses, eu não estava me sentindo parte da poeira da estrada. Eu tinha um diagnóstico. Eu tinha uma verdade. Ainda não sabia como contaria isso para as pessoas. Não sabia se acreditariam em mim. A mentira era tão mais interessante. Mas naquele momento não importava. A primeira batalha, a batalha contra a minha própria ignorância e vergonha, eu tinha vencido. Eu sabia o que eu tinha. E saber era o primeiro passo para me curar, do corpo e da alma. A verdade, eu logo descobriria. É um artigo de pouco valor num lugar onde a fofoca é a principal moeda de troca. Minha volta de Garanhuns com um pedaço de papel na mão não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, a situação piorou. Quando a notícia de que eu tinha ido a um ginecologista se espalhou, e tudo se espalha em Riacho Doce, foi como jogar gasolina no fogo. Para a lógica torta do povo, aquilo era a confirmação. "Tá vendo? Foi fazer o pré-natal", dizia Dona Carmosina para quem quisesse ouvir, com a autoridade de quem desvenda um grande mistério. Eu tentei explicar. Mostrei o laudo para Sofia, a enfermeira, que entendeu tudo e tentou me defender. "Gente, não é nada disso. Dona Kitty tem um mioma, é um problema de saúde, precisa operar", ela dizia no posto. Mas a versão dela era técnica demais, sem graça. A versão do povo era uma novela, um escândalo. E entre a ciência e o escândalo, Riacho Doce sempre escolheria o escândalo. A humilhação se tornou explícita. O que antes eram cochichos, agora eram piadas ditas em voz alta quando eu passava. "E aí, Kitty? Vai nascer porco ou leitão?" Eu sentia meu rosto queimar, um nó se formar na minha garganta, mas continuava andando, com os olhos fixos no chão,
contando os passos até chegar à segurança do meu portão. Minha casa virou uma ilha. Eu me tranquei nela, com medo de enfrentar o mundo lá fora. As compras, a feira, a missa. Abandonei tudo. Dependia da bondade de Sofia ou do menino da venda para ter o que comer. Meu quintal, antes meu refúgio, agora parecia uma jaula. E no centro dela, o pivô inocente de toda a minha desgraça. Jonas. Eu olhava para ele e sentia um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva, não dele, mas do que ele representava para os outros. Tristeza, por ver um animal tão puro ser alvo de tanta sujeira. E um amor imenso, porque ele era o único ser vivo que me olhava sem julgamento. Para ele, eu era apenas a mulher que lhe dava comida, coçava sua barriga e lhe oferecia uma sombra fresca. Os dias se arrastavam, cinzentos e pesados. Eu passava horas sentada na cadeira de balanço, olhando para o nada, enquanto as vozes da cidade ecoavam na minha cabeça. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu era louca? Será que eu tinha feito algo para merecer aquilo? A solidão e a humilhação constantes começaram a minar minha sanidade. O ponto mais baixo foi numa tarde de domingo. Eu estava na cozinha, tentando engolir um prato de sopa, quando ouvi um barulho no portão. Eram adolescentes, filhos de vizinhos, que tinham bebido e resolveram fazer uma brincadeira. Eles atiraram pedras no meu telhado e começaram a gritar, imitando o som de um porco. Oink, oink, Kitty, teu marido tá te chamando. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Corri para o quintal, chorando de raiva e desespero. Jonas, assustado com o barulho, estava encolhido no seu chiqueiro. Eu me ajoelhei na terra, sem me importar com a sujeira, e abracei seu corpo grande. Chorei como não chorava desde a morte de Vicente. Um choro de dor, de vergonha, de impotência. Por que, meu Deus? Por que estão fazendo isso comigo? Eu soluçava, com o rosto enterrado no pelo áspero dele. Ele não se mexeu, apenas ficou ali, sólido e presente, absorvendo minhas lágrimas. Naquele instante, no fundo do poço da minha dignidade, eu percebi uma coisa. Eu não podia mais viver daquele jeito. Eu não podia deixar que a maldade dos outros me definisse, me destruísse. Eu tinha duas opções. Ou eu me afundava de vez naquela lama de vergonha, ou eu encontrava uma força que nem sabia que tinha para lutar. A cirurgia, que antes me assustava, agora parecia a única saída. Eu precisava tirar aquele caroço de dentro de mim. Não apenas o mioma físico, mas o tumor da humilhação que estava crescendo na minha alma. Eu precisava me curar, por dentro e por fora. E para isso, eu teria que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que envolvia o único amigo que me restava. Trancada em casa, o mundo se resumia às 4 paredes da minha sala e ao quintal poeirento. Lá fora, a vida de Riacho Doce continuava, mas para mim, era como se eu estivesse assistindo a um filme mudo através de uma janela suja. Os dias eram todos iguais, uma massa cinzenta de solidão e angústia. Eu me sentava na cadeira de balanço e travava longas batalhas dentro da minha cabeça. De um lado, a Quitéria que eu fui a vida inteira, a mulher que baixa a cabeça, que engole o choro, que aceita o seu destino. Essa Quitéria me dizia para aguentar calada. É só uma fase, ela sussurrava. O povo esquece. Se você não der importância, eles param. Do outro lado, uma nova Quitéria começava a despertar. Uma Quitéria que nascia da dor e da raiva. Ela era fraca ainda, a voz quase inaudível, mas era teimosa. Até quando? Ela perguntava. Até quando você vai deixar que te tratem como lixo? Você sabe a verdade. Por que o boato deles é mais forte que a sua verdade? Eu passava horas nesse diálogo silencioso. Olhava para o retrato de Vicente na estante e perguntava: o que você faria no meu lugar, homem? Mas o retrato continuava mudo. Eu estava sozinha nessa luta. Minha única companhia real era Jonas. Eu levava minha cadeira para o quintal e ficava horas ao lado dele. Conversava com ele, não mais sobre trivialidades, mas sobre a minha dor. Você não entende, não é, meu amigo? Eu dizia, enquanto coçava atrás de suas orelhas. Para eles você é a prova do meu pecado. E para mim você é a única coisa boa que me aconteceu em anos. Olha que ironia. Ele grunhia, satisfeito com o afago, alheio ao peso das minhas palavras. Sua inocência era um bálsamo e uma tortura. Era por causa dele que eu estava sofrendo, mas era por causa dele que eu ainda não tinha enlouquecido.
As noites eram as piores. O silêncio era preenchido pelos meus medos. Eu pensava na cirurgia, tinha medo da anestesia, de não acordar mais, tinha medo da dor, da recuperação. Quem cuidaria de mim? Meus filhos estavam longe, com suas vidas. Eu seria um fardo para eles. Em uma noite de insônia, levantei e fui até a cozinha. A lua cheia entrava pela janela, iluminando o laudo do médico sobre a mesa. Peguei o papel e li de novo as palavras difíceis. Mioma uterino de grandes proporções. Aquilo era real, era concreto. Não era uma invenção da minha cabeça ou da boca do povo. Era um fato. E a verdade, por mais dura que seja, tem uma força própria. Olhando para aquele papel, eu senti uma fagulha de clareza. A opinião dos outros era vento, fumaça. Podia me sufocar, me fazer chorar, mas não era sólida. O que era sólido era a minha doença e a minha necessidade de cura. A quitéria submissa começou a perder a força. A raiva, que antes era uma brasa sob as cinzas, começou a se transformar em fogo. Uma raiva fria, determinada. Raiva da minha vida inteira de obediência. Raiva por ter acreditado que meu valor estava no que os outros pensavam de mim. Raiva por ter permitido que chegassem a esse ponto. Naquela noite, sob a luz da lua, eu tomei uma decisão. Eu ia fazer a cirurgia. Eu ia arrancar aquele peso de dentro de mim. E depois, eu ia arrancar o peso da humilhação das minhas costas. Eu não sabia como, mas eu ia fazer. O primeiro passo, no entanto, era prático e doloroso. A cirurgia não era de graça. Mesmo no hospital público, havia custos. Remédios, transporte, exames. Eu não tinha dinheiro guardado. Minha pequena renda da horta e da aposentadoria mal dava para o sustento. Eu olhei pela janela da cozinha, na direção do chiqueiro. A lua prateava o lombo de Jonas, que dormia tranquilamente. Ele era um porco grande, forte, valioso. O dinheiro da venda dele pagaria por tudo. O coração se apertou de tal forma que precisei me apoiar na mesa. Vender Jonas. Vender meu único amigo, minha única companhia. Parecia uma traição, mas ao mesmo tempo, era a única saída. Era a vida dele, o valor da sua carne, que me daria a chance de ter a minha vida de volta. Era uma escolha terrível, mas a quitéria que estava nascendo dentro de mim era pragmática. Ela sabia que, às vezes, para sobreviver, é preciso fazer sacrifícios. E o maior sacrifício da minha vida seria entregar o ser que, ironicamente, todos acusavam de ser a causa do meu problema, para que eu pudesse, finalmente, encontrar a solução. Em meio ao mar de olhares tortos e cochichos maldosos, havia uma pequena ilha de bondade. Seu nome era Sofia. A jovem enfermeira do posto de saúde, com seu jeito despachado e seu coração bom, foi a única pessoa em Riacho Doce que se recusou a participar do circo de horrores que montaram ao meu redor. Depois da minha consulta em Garanhuns, ela se tornou minha aliada. Vinha à minha casa uma vez por semana, com o pretexto de medir minha pressão, mas, na verdade, vinha para ver como eu estava de verdade. Trazia notícias do mundo lá fora, um pão doce da padaria e, o mais importante, uma conversa que não era tingida de pena ou malícia. Não ligue para essa gente, dona Kitty, ela dizia, sentada na minha cozinha enquanto tomávamos um café. Eles vivem de inventar histórias porque a vida deles é vazia. A senhora sabe a sua verdade, e é isso que importa. As palavras dela eram um conforto, mas a verdade é que era difícil não ligar. Ainda assim, a presença dela me dava forças. Ela olhava o laudo do meu exame, explicava os termos médicos que eu não entendia, me falava sobre a cirurgia com naturalidade, tirando um pouco do medo que eu sentia. É uma cirurgia comum, dona Kitty. A recuperação exige repouso, mas a senhora é forte. Vai tirar de letra, ela afirmava, com um otimismo contagiante. Foi para ela que eu contei, com a voz embargada, sobre a minha decisão de vender Jonas. Eu esperava que ela me julgasse, que me achasse cruel por me desfazer do meu animal de estimação, mas o olhar dela foi de pura compreensão. A senhora precisa fazer o que é necessário para a sua saúde. Eu entendo. Deve ser muito difícil, mas é um ato de coragem. Ela se ofereceu para me ajudar a encontrar um comprador, alguém de fora do distrito, para evitar mais falatório. Mas havia outra pessoa em Riacho Doce, que silenciosamente se mantinha ao meu lado. Seu Joffre, o compadre que me deu Jonas. Ele era um homem do campo, de poucas palavras, como fora Vicente. Não se metia em fofocas.
Desde que o boato começou, sempre que me encontrava, ele apenas tirava o chapéu, balançava a cabeça com um "Bom dia, comadre", e seguia seu caminho. No seu silêncio, eu sentia respeito, não julgamento. Um dia, tomei coragem e fui até o sítio dele. Ele estava consertando uma cerca. Quando me viu chegando, largou as ferramentas e veio ao meu encontro. "Comadre Kitty, a que devo a honra?" Ele perguntou com sua voz grave. "Compadre Joffre, eu vim por um motivo triste", comecei, sentindo um nó na garganta. "Eu preciso vender o Jonas." Ele me olhou por um longo tempo, os olhos azuis, desbotados pelo sol, examinando meu rosto. Ele não perguntou o porquê. Acho que ele já sabia, ou pelo menos imaginava. Ele via minha barriga, via a tristeza nos meus olhos. "É um bom porco", ele disse finalmente. "O melhor que já vi por essas bandas. Cuidado como a senhora cuidou, vale um bom dinheiro." "Eu sei", respondi com a voz fraca. "O senhor conhece alguém de confiança que compre? Alguém que pague um preço justo e que não vá fazer chacota da minha situação?" Seu Joffre coçou a barba por fazer. "Deixe comigo, comadre. Vou falar com um homem de outra cidade, um comerciante sério. Vou arranjar um bom negócio para a senhora. E pode ficar tranquila, eu mesmo venho buscá-lo. Ninguém mais precisa se meter nisso." Aquele gesto simples, aquela promessa de discrição e ajuda, significou o mundo para mim. Ele não me ofereceu palavras de consolo, mas me ofereceu uma ajuda prática, concreta. Era a solidariedade silenciosa do homem do campo, que vale mais que 1000 discursos. Voltei para casa com o coração mais leve, mas ao mesmo tempo, mais pesado. A ajuda de Sofia e seu Joffre me dava a certeza de que eu não estava completamente sozinha. Havia gente boa no mundo, mas também me dava a certeza de que o fim estava próximo. A despedida de Jonas era agora uma realidade inevitável. Aquelas pequenas gentilezas eram como as últimas gotas de chuva antes da tempestade final que eu teria que enfrentar sozinha. A parte mais difícil, depois de decidir vender Jonas, foi contar aos meus filhos. Eu adiei o máximo que pude. O que eu diria? Como explicar a teia de mentiras e a verdade médica? Tudo misturado numa só conversa ao telefone. Finalmente criei coragem. Liguei para a casa deles em Recife num sábado à noite, sabendo que os encontraria lá. Tiago atendeu. "Mãe, que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa?" A voz dele era alegre, despreocupada. "Aconteceu, meu filho. Preciso falar com você e com seu irmão. É importante." Ele chamou Luan e colocou no viva voz. Respirei fundo e comecei a contar. Comecei pela parte médica. Falei dos sintomas, da ida ao doutor, do diagnóstico do mioma, da necessidade da cirurgia. A voz deles, do outro lado da linha, mudou imediatamente. O tom despreocupado deu lugar à apreensão. "Mas, mãe, por que a senhora não falou nada antes?" perguntou Luan com a voz cheia de preocupação. "A gente ia aí, te ajudava. Eu não queria preocupar vocês. Achei que não era nada. Menti, ou melhor, contei uma meia-verdade. Então veio a parte mais difícil. Respirei fundo mais uma vez. Mas tem outra coisa, meus filhos. O povo aqui do distrito, eles não entenderam que é uma doença. Por causa da minha barriga, eles inventaram uma história." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Que história, mãe?" perguntou Tiago cauteloso. "Eles disseram que eu estou grávida." Minha voz falhou. "E como não tem homem na minha vida, eles disseram que é do Jonas." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de choque e incredulidade. Eu podia quase sentir a vergonha deles atravessando a linha telefônica. "O quê?" Tiago finalmente disse, a voz baixa e tensa. "Eles estão dizendo o quê? Isso é um absurdo. É uma loucura." "Eu sei, meu filho, mas é o que estão dizendo. A senhora não devia ter criado esse bicho como se fosse gente, mãe." A voz de Tiago subiu, misturando preocupação com uma ponta de acusação. "A senhora deu motivo para esse povo falar." Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Meu próprio filho. Ele não estava me defendendo. Estava me culpando. A vergonha dele era maior que a solidariedade. "Tiago", Luan o repreendeu. "Não fale assim com a mãe. A culpa não é dela. A culpa é desse povo ignorante e maldoso." "Mas você não entende, Luan, a vergonha que isso é. O que vão pensar de nós? Da nossa família?" Tiago retrucou. A discussão entre os dois, ali, pelo telefone, era a prova do que eu mais temia. A minha dor, a minha humilhação, tinha se tornado um problema para eles. Uma mancha na reputação da família.
Eu os tinha sobrecarregado não só com a notícia de uma doença, mas com um escândalo. Parem, eu disse, com uma autoridade que raramente usava com eles. Parem os dois. Eu não liguei para ouvir vocês brigando ou para me culpar. Eu liguei para avisar. Eu vou fazer a cirurgia. E para pagar por ela, eu vou ter que vender o Jonas. A notícia da venda pareceu acalmar um pouco os ânimos. Era uma solução prática. O problema seria removido. A senhora faz bem, mãe, disse Tiago, a voz mais controlada. É o melhor a fazer. Depois da cirurgia, tudo isso acaba. A gente te ajuda com o que precisar. Eu mando um dinheiro. Eu também, mãe, acrescentou Luan, a voz ainda triste. E depois que a senhora se recuperar, venha passar uns tempos aqui com a gente, para sair desse lugar. Desliguei o telefone com o coração em pedaços. Eles me amavam, eu sabia. Queriam me ajudar. Mas a reação inicial de Tiago tinha me ferido profundamente. Ele tinha sentido vergonha de mim. E Luan, apesar de me defender, queria me tirar de lá, como se a solução fosse fugir, não enfrentar. Naquela noite, eu entendi que, mesmo cercada pelo amor dos meus filhos, eu estava fundamentalmente sozinha nessa jornada. A vergonha que eles sentiram era um reflexo da sociedade em que vivemos. E a minha luta não era só contra um mioma ou contra a fofoca de um vilarejo. Era contra algo muito maior, muito mais enraizado. Era uma luta pela minha própria dignidade. E essa era uma batalha que só eu poderia travar. Eles podiam me dar dinheiro, podiam me oferecer abrigo, mas não podiam me devolver o respeito que me foi tirado. Isso eu teria que conquistar de volta por mim mesma. Com a decisão tomada e a ajuda de seu Joffre engatilhada, a cirurgia se tornou uma realidade iminente. Dr. Ricardo marcou a data para dali a 2 semanas. 2 semanas que se arrastaram com a lentidão de uma procissão. Cada dia era uma contagem regressiva, não só para a operação, mas para a despedida de Jonas. O medo da cirurgia era uma presença constante. Eu nunca tinha ficado num hospital na vida, exceto para ter meus filhos. A ideia de ser cortada, de ter um órgão removido, me apavorava. E se eu não acordasse da anestesia? E se a recuperação fosse muito dolorosa? Eu me pegava rezando, pedindo a Deus e a Vicente que olhassem por mim. Mas por baixo do medo, havia uma camada de determinação. A cirurgia não era mais apenas um procedimento médico. Tinha se tornado um marco, um rito de passagem. Era o evento que dividiria minha vida em antes e depois. Antes, a Quitéria submissa, humilhada. Depois... Bem, eu não sabia o que viria depois. Mas tinha que ser diferente. Tinha que ser melhor. Passei aqueles dias organizando a casa, como se estivesse me preparando para uma longa viagem. Lavei todas as roupas, fiz uma faxina completa, deixei potes de feijão cozido no congelador. Eram atos mecânicos que me ajudavam a não pensar demais. A maior parte do meu tempo, no entanto, eu passava no quintal, com Jonas. Cada momento com ele era precioso e doloroso, porque eu sabia que tinha uma data para acabar. Eu o observava dormir, o jeito que sua barriga subia e descia ritmicamente. Memorizava a textura do seu pelo, o som dos seus grunhidos, o calor do seu corpo quando se encostava em mim. Eu dava a ele as melhores frutas, as verduras mais frescas da horta. Era um jeito de me desculpar, de agradecer por tudo. Você vai para um lugar bom, meu amigo, eu dizia a ele com a garganta apertada. Um lugar grande, com muita comida. Você vai ficar bem. Claro que era uma mentira. Eu sabia qual era o destino de um porco de engorda, e essa verdade me corroía por dentro. Eu estava mandando meu amigo para a morte para poder salvar a minha vida. A culpa era um peso físico, uma dor no peito que se somava ao desconforto da minha barriga. Em uma das últimas tardes, eu estava sentada no chão, encostada na parede do chiqueiro, enquanto ele comia. O sol do fim de tarde pintava o céu de tons de laranja e roxo. Era uma cena pacífica, bonita, e a beleza dela só tornava a minha decisão mais amarga. Eu pensei em toda a minha vida. Na menina que sonhava pouco, na esposa dedicada, na mãe amorosa, na viúva solitária. Em todas essas fases, eu sempre fiz o que era esperado de mim. Sempre cuidei dos outros, coloquei as necessidades deles na frente das minhas. Pela primeira vez, eu estava fazendo algo por mim. Uma escolha egoísta, talvez. Eu estava escolhendo a minha saúde, a minha sanidade, a minha dignidade. E o preço dessa escolha
Era a vida da única criatura que tinha me oferecido companhia incondicional. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo meu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de uma tristeza profunda e complexa. Era o luto por Jonas, mas também o luto pela vida que eu tive, pela inocência que perdi. Jonas terminou de comer e se aproximou. Ele encostou o focinho úmido e frio no meu braço, como se sentisse a minha tristeza. Ele não podia entender a complexidade dos meus sentimentos, mas ele sentia. Os animais sentem. Eu o abracei, afundando meu rosto em seu pescoço. Me perdoa, sussurrei. Me perdoa. Naquele momento, eu entendi que a cirurgia ia remover o mioma do meu corpo. Mas a cicatriz daquela decisão ficaria na minha alma para sempre. Era o preço da minha libertação. E eu estava disposta a pagar. O dia chegou. Uma sexta-feira cinzenta, com um vento frio que não combinava com o clima de Pernambuco. Parecia que o tempo estava de luto junto comigo. Seu Jufre chegaria à tarde com o caminhão. Eu não dormi na noite anterior. Passei a madrugada em vigília, sentada na varanda, ouvindo os sons da noite e a respiração de Jonas no chiqueiro. Quando o primeiro raio de sol apareceu, eu me levantei, sentindo o corpo pesado, a alma mais ainda. Fiz o café da manhã dele, como sempre. A melhor lavagem, com pedaços de mamão e abóbora. Enquanto ele comia, eu esfreguei suas costas com uma escova, como ele gostava. Ele grunhia de prazer, sem saber que aquela era a nossa despedida. Cada som que ele emitia era uma faca no meu coração. Eu não chorei. As lágrimas tinham secado na noite anterior. Fiquei apenas ali, ao lado dele, absorvendo cada detalhe, cada momento. O jeito que suas orelhas se moviam para espantar uma mosca. A inteligência em seus olhos pequenos. A força tranquila de sua presença. Ele tinha sido mais do que um porco. Tinha sido meu amigo, meu filho, meu espelho. Nele, eu via a minha própria solidão e a minha capacidade de amar. Por volta das 2 da tarde, ouvi o barulho do motor do caminhão se aproximando. Meu estômago gelou. Seu Jofre parou em frente ao meu portão, acompanhado de 2 homens que eu não conhecia. Ele desceu, o rosto sério, e evitou olhar nos meus olhos. Boa tarde, comadre. Viemos buscar o bicho. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Abri o portão e os levei até o quintal. Quando os homens viram Jonas, assobiaram de admiração. Que animal! Um deles disse. Vai dar uma carne de primeira. A palavra carne me fez estremecer. Eles montaram uma pequena rampa na traseira do caminhão. A parte mais difícil seria fazê-lo subir. Jonas não estava acostumado com estranhos, e muito menos com caminhões. Ele ficou assustado. Recuou para o fundo do chiqueiro, desconfiado. Os homens tentaram empurrá-lo, mas ele era muito forte. Resistia, fincando os cascos no chão. Seu Jofre me olhou. Comadre, acho que ele só vai com a senhora. Era a prova final. A traição final. Eu teria que conduzi-lo pessoalmente para o matadouro. Respirei fundo, buscando uma força que não sei de onde veio. Fui até ele, chamei seu nome com a voz mais calma que consegui. Vem, Jonas. Vem, meu filho. Ele relaxou ao ouvir minha voz. Aproximou-se, esfregando o focinho na minha mão. Eu comecei a andar em direção ao caminhão, e ele me seguiu, confiante, como sempre fazia. Subi os primeiros degraus da rampa, e ele veio atrás. Cada passo era uma agonia. Quando chegamos ao topo, eu passei para o lado, e ele entrou na carroceria do caminhão. Os homens fecharam a porteira rapidamente. Jonas ficou lá dentro, olhando para mim, confuso. Ele não entendia por que eu o estava deixando naquele lugar estranho. Ele começou a emitir uns sons baixos, questionadores. Eu não consegui mais segurar. As lágrimas vieram, quentes e desesperadas. Virei de costas para não encará-lo, para não ver a traição nos meus próprios olhos refletida nos dele. Seu Jofre se aproximou e me entregou um envelope grosso, cheio de dinheiro. Aqui, comadre. O combinado. Eu peguei o envelope. O peso daquelas notas na minha mão era o peso da vida de Jonas. Não agradeci. Apenas balancei a cabeça. Ouvi o motor do caminhão ligar. Não me virei. Fiquei ali, de costas, ouvindo o som se afastar, levando embora meu amigo, meu companheiro, meu sacrifício. Fiquei parada no meio do meu quintal vazio, até o barulho desaparecer por completo. O silêncio que ficou era diferente de todos os silêncios que eu já tinha conhecido. Não era o silêncio da viuvez, nem o silêncio do ninho vazio. Era o silêncio da ausência absoluta, o silêncio da culpa. O quintal, antes cheio de vida,
Agora era só um espaço vazio, assombrado pela memória de um porco que me deu tudo e a quem eu não pude dar nada além de um final. Entrei em casa, fechei a porta e desabei. O dinheiro na minha mão era a minha passagem para a cura. Mas naquele momento, eu nunca tinha me sentido tão doente. 2 dias depois da partida de Jonas, peguei o ônibus para Garanhuns. Meus filhos insistiram em vir, mas eu não deixei. Não queria que me vissem naquele estado, frágil e assustada. Disse que Sofia me acompanharia, o que era verdade. Ela tirou uma folga do posto para ficar comigo nos primeiros dias. O hospital era um mundo estranho e asséptico. O cheiro de álcool, os corredores brancos, as pessoas andando apressadas, tudo aquilo aumentava minha ansiedade. Fui internada na véspera da cirurgia. Colocaram em mim aquela camisola aberta atrás, que nos deixa sentindo nus e vulneráveis. Tiraram meu sangue, mediram minha pressão, fizeram 1000 perguntas. Eu respondia a tudo no automático. Minha mente estava longe. Na manhã seguinte, vieram me buscar. Deitada naquela maca, sendo empurrada pelos corredores, eu olhava para as luzes do teto passando e sentia um medo infantil, o medo do desconhecido. Na porta do centro cirúrgico, me despedi de Sofia. "Reze por mim", eu pedi. "Já estou rezando", ela respondeu, apertando minha mão. A sala de cirurgia era fria, cheia de aparelhos que piscavam e faziam bips. Dr. Ricardo sorriu para mim por cima da máscara. "Pronta, Dona Kitty?" Eu apenas assenti. A anestesista colocou uma agulha no meu braço. "Vou aplicar o remédio. A senhora vai sentir um sono gostoso." Senti uma picada e um líquido gelado correndo na minha veia. Minhas pálpebras pesaram. A última coisa que vi foram as luzes redondas e fortes acima de mim. E então, escuridão. Acordei numa sala diferente, a sala de recuperação. A primeira sensação foi de dor. Uma dor funda, ardida, na minha barriga. E uma sede imensa. Uma enfermeira veio e me deu água com uma colher. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. A voz não saía. Eu estava viva. Tinha sobrevivido. Os dias seguintes foram um borrão de dor, sonolência e desconforto. Eu tinha um corte enorme na barriga, fechado com pontos. Mal conseguia me mexer na cama. Dependia das enfermeiras para tudo. Sentia-me um fardo, impotente. Meu corpo, que sempre foi forte e trabalhador, agora me traía. Sofia foi um anjo. Vinha todos os dias, me ajudava a sentar, trazia frutas, conversava comigo. Meus filhos ligavam a todo momento. A preocupação na voz deles era genuína e me confortava. Mas mesmo cercada de cuidados, eu me sentia profundamente só. O efeito da anestesia e dos remédios fortes, somado ao trauma da cirurgia e à dor da perda de Jonas, me deixou num estado de fragilidade extrema. Eu chorava por qualquer coisa. O cabelo, que sempre foi meu orgulho, começou a cair em tufos, uma reação do corpo ao estresse. Eu olhava no espelho e via uma velha, doente, careca, com um corte feio na barriga, a imagem da derrota. Foi no 3º dia que Dr. Ricardo veio me ver. Ele sorriu. "A cirurgia foi um sucesso, Dona Kitty. Tiramos tudo. O mioma era ainda maior do que parecia no exame. A senhora agora está livre dele." "Livre", repeti, a palavra soando estranha. Fisicamente eu estava me curando. A dor diminuía a cada dia. Consegui dar meus primeiros passos pelo corredor do hospital, arrastando o suporte do soro. Cada passo uma vitória. Mas a cura da alma era um processo mais lento. Naqueles dias de imobilidade e silêncio, deitada na cama do hospital, eu tive tempo para pensar. Pensei na humilhação que sofri, na crueldade das pessoas. Pensei na minha passividade, na minha vida inteira de silêncios. E pensei em Jonas. Pensei no sacrifício dele. Eu não podia deixar que o sacrifício dele fosse em vão. Eu não podia voltar para Riacho Doce e ser a mesma Kitty de antes. A coitada, a velha do porco. Eu devia a ele e a mim mesma uma mudança. A dor física estava me ensinando algo. Eu podia senti-la, podia nomeá-la, podia tomar um remédio para aliviá-la. Era real. E se eu podia sobreviver àquela dor, eu podia sobreviver a qualquer coisa. Inclusive, a dor das palavras venenosas dos outros. Uma nova força, quieta e teimosa, começou a brotar em mim. Não era a força bruta do trabalho na roça, mas uma força interna, feita de resiliência e de uma raiva justa. Eu sobrevivi à viuvez, ao ninho vazio, à solidão, à fofoca, a uma cirurgia de grande porte.
Ninguém mais iria me diminuir. Ninguém mais iria me transformar em piada. Quando recebi alta, uma semana depois da cirurgia, eu estava fisicamente fraca. Andava devagar, sentia o repuxar dos pontos a cada movimento. Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me sentia inteira. A mulher que saiu daquele hospital não era a mesma que entrou. Ela carregava uma cicatriz na barriga e outra no coração, mas também carregava uma promessa, a de nunca mais baixar a cabeça. Voltar para Riacho Doce foi estranho. O ônibus balançava e cada solavanco era uma pontada na minha barriga. Sofia me acompanhou até em casa, me ajudou a me instalar na cama, preparou uma sopa e me fez prometer que ficaria de repouso absoluto. A notícia da minha cirurgia tinha se espalhado, mas como sempre, de forma distorcida. A versão que corria era que eu tinha ido para o hospital para tirar a criança. Alguns diziam que tinha nascido um monstro, outros que eu tinha feito um aborto. A verdade, como sempre, era ignorada. Nos primeiros dias, eu obedeci às ordens médicas e não saí de casa. Recebi algumas visitas. Dona Carmosina foi a primeira, com sua cara de santa e sua alma de demônio. Então, Kitty, como foi? Deu tudo certo lá no hospital? Ela perguntou, os olhos faiscando de curiosidade, tentando ver por baixo do meu lençol. Eu a encarei, sem piscar. A antiga Kitty teria murmurado uma resposta vaga e desconversado. A nova Kitty não. Foi tudo bem, Carmosina. O médico tirou o tumor. Um mioma de quase 3 quilos. Guardei o laudo se você quiser ver. Tem umas fotos bem bonitas do meu útero doente. Talvez te interesse, já que você se interessa tanto pelo que acontece dentro de mim. A resposta foi tão direta, tão inesperada, que ela ficou sem fala. Gaguejou um "Deus me livre, Kitty, que horror!" Levantou-se e foi embora, claramente ofendida. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, mas vitorioso. Aos poucos, fui me recuperando. Comecei a andar pelo quintal. O silêncio era ensurdecedor. Olhar para o chiqueiro vazio ainda doía. Eu sentia a falta dos grunhidos, da presença dele. A saudade de Jonas era uma ferida que não fechava. Conforme minhas forças voltavam, uma inquietação crescia dentro de mim. Ficar trancada em casa era como estar numa prisão. Eu precisava enfrentar o mundo, enfrentar Riacho Doce. Precisava olhar nos olhos daquelas pessoas. Cerca de 1 mês depois da cirurgia, eu me senti forte o suficiente. Era um domingo, dia de feira. O coração do distrito pulsava na praça, onde todos se encontravam. Era o palco perfeito. Vesti meu melhor vestido, um de chita florido que Vicente gostava. Penteei meus cabelos, que começavam a crescer, ralos e brancos. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava de volta era mais magra, com olheiras fundas e uma cicatriz escondida sob o tecido. Mas seus olhos tinham um brilho diferente, um brilho de aço. Saí de casa e caminhei lentamente em direção à praça. Minha barriga estava lisa, reta. Era a primeira vez que eu saía em público sem aquele volume que tinha sido a causa de tanta especulação. Conforme eu andava, as pessoas paravam para me olhar. O silêncio se fazia à minha passagem. Os cochichos recomeçaram, mas agora eram diferentes. Havia surpresa, confusão. A grávida não estava mais grávida. E não havia bebê nenhum. A prova viva da mentira deles estava caminhando entre eles. Eu senti dezenas de olhares em mim, mas pela primeira vez, eu não baixei a cabeça. Eu os encarei de volta, um por um, olho no olho. Sustentei o olhar de cada mulher que me julgou, de cada homem que fez piada. Meu silêncio era mais eloquente que qualquer grito. Eles desviavam o olhar, envergonhados. Sentiam-se nus, expostos na sua própria maldade. Ninguém teve a coragem de me dizer uma palavra. Eu não estava procurando vingança. Estava apenas reivindicando meu espaço, minha dignidade. Eu estava ali, viva, de pé, depois de tudo o que me fizeram. E minha simples presença era uma acusação. Comprei minhas verduras, dei bom dia ao vendedor e comecei a caminhada de volta para casa. Eu não tinha dito uma palavra de confronto, mas sentia que tinha vencido a guerra. A batalha final, no entanto, ainda estava por vir. E ela aconteceria ali mesmo, naquele mesmo palco, no domingo seguinte. No domingo seguinte, eu voltei à feira. Desta vez, eu não estava apenas de passagem. Levei um banquinho e montei uma pequena banca com as verduras da minha horta. Alface, coentro, pimentão. Era uma declaração.
Eu não ia mais me esconder. Eu pertencia àquele lugar tanto quanto qualquer um deles. As pessoas ainda me olhavam com curiosidade, mas o choque inicial tinha passado. A vida estava voltando ao normal, ou quase. A fofoca, como uma erva daninha, é difícil de arrancar pela raiz. Ela apenas adormece, esperando uma nova oportunidade. E a oportunidade veio na forma de Zé do Bar, um sujeito conhecido pela sua língua ferina e pelo excesso de cachaça. Ele passou pela minha banca, acompanhado de outros 2 homens. Estava visivelmente alterado. Ele parou, me olhou de cima a baixo com um sorriso debochado e disse, em voz alta para que todos ouvissem: "Olha só, a Kitty tá de volta. E magrinha, o que aconteceu, Kitty? O porquinho nasceu e fugiu?" Seus companheiros riram. Algumas pessoas ao redor deram risadinhas nervosas. Outras fingiram não ouvir. O ar ficou pesado. Meu coração disparou. A antiga Quitéria teria se encolhido, juntado suas coisas e ido embora chorando. Mas a antiga Quitéria estava morta e enterrada. Eu me levantei do meu banquinho. Devagar. Olhei diretamente nos olhos de Zé do Bar. O barulho da feira pareceu diminuir até desaparecer. Tudo o que eu ouvia era o sangue pulsando nas minhas orelhas. A raiva que eu acumulei por meses, a dor da humilhação, a tristeza pela perda de Jonas, tudo se converteu em uma força calma e cortante. "Zé", eu comecei, e minha voz saiu firme, clara, ressoando no silêncio que se formou ao nosso redor. "Eu vou te dizer o que aconteceu. Aconteceu que eu quase morri por causa de uma doença que gente ignorante como você não consegue entender. Aconteceu que eu tive que vender o único companheiro que eu tinha para pagar uma cirurgia e salvar minha vida. Uma vida que, pelo visto, preocupa muito mais vocês do que a mim mesma." Eu dei um passo à frente. Ele recuou, surpreso com a minha reação. "Vocês todos", continuei, agora olhando para as pessoas ao redor, que nos observavam com a boca aberta. "Vocês todos que riram, que cochicharam, que apontaram o dedo, vocês se divertiram com a minha dor, fizeram da minha doença um espetáculo, mancharam a minha honra e a memória de um animal inocente." Eu fiz uma pausa, deixando minhas palavras penetrarem. "Pois bem, a palhaçada acabou. A partir de hoje, quem quiser falar da minha vida vai ter que ter coragem de falar na minha cara. Mas eu vou deixar um aviso." Eu me aproximei mais de Zé do Bar, que agora parecia um menino assustado. "Quem está tão preocupado em cuidar da minha vida, por acaso está pagando as minhas contas? Está botando comida na minha mesa? Está pagando os meus remédios?" A pergunta ficou suspensa no ar. Ninguém respondeu. O silêncio era total, desconfortável. "Não? Foi o que eu pensei", concluí, com a voz gélida. "Então, a partir de agora, cada um cuide da sua própria vida, porque da minha, cuido eu." Virei as costas para ele. Voltei para a minha banca, sentei no meu banquinho e comecei a arrumar meus maços de coentro, como se nada tivesse acontecido. Ninguém disse uma palavra. Zé do Bar, vermelho de vergonha, foi embora com seus amigos, sem olhar para trás. As pessoas ao redor, lentamente, voltaram às suas compras, às suas conversas, mas algo tinha mudado. O respeito, ou talvez o medo, tinha se instalado. Naquele momento, na feira de Riacho Doce, eu deixei de ser a coitada da Kitty. Eu me tornei a Dona Quitéria, uma mulher que tinha uma voz e não tinha mais medo de usá-la. Eu não precisei gritar, não precisei xingar. Eu usei a arma mais poderosa que tinha, a verdade. E a verdade, dita com a força de quem sobreviveu ao inferno, foi mais devastadora do que qualquer insulto. A guerra tinha acabado, e eu tinha vencido. Hoje, muitos anos se passaram desde aquele domingo na feira. Tenho 72 anos, as rugas no meu rosto são mais fundas, e as dores no corpo mais constantes. Mas a minha espinha continua reta. Riacho Doce não mudou muito. As fofocas ainda existem, é da natureza de lugares pequenos, mas ninguém mais ousa falar de mim. Quando passo, as pessoas me cumprimentam com um respeito que beira o temor. "Bom dia, Dona Quitéria." Eu me tornei uma espécie de lenda local. A velha valente, a mulher que enfrentou a cidade inteira. Alguns ainda me acham doida, uma velha sem freio na língua. Eu não me importo. Prefiro ser uma doida respeitada a uma coitada humilhada. Meus filhos vêm me visitar com mais frequência. Eles me olham com uma admiração que nunca vi antes. A vergonha que sentiram um dia se transformou em orgulho. "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço, mãe", Luan me disse uma vez, e os olhos dele brilharam de verdade.
Eu continuo com a minha casa, a minha horta, vendo meus legumes na feira, vivo do meu trabalho, não devo nada a ninguém. Minha vida é simples, mas é minha. Sou dona dos meus dias, dos meus silêncios, das minhas escolhas. Às vezes, quando o sol está se pondo e eu estou sentada na minha cadeira de balanço, eu penso em Jonas. A saudade nunca passou. O chiqueiro vazio continua lá, como um memorial silencioso. Eu nunca mais quis criar outro animal. O lugar dele é insubstituível. Eu sei que as pessoas acham que foi o porco que me deu coragem, mas não foi. O que me deu coragem foi a humilhação. Foi ser empurrada até o limite da minha dignidade. Foi olhar para o abismo e decidir não pular. Jonas não me deu força. Ele foi o catalisador inocente que expôs a crueldade dos outros e a minha própria fraqueza. E ao sacrificá-lo, eu fui forçada a encontrar uma força que já existia dentro de mim, soterrada por anos de baixe a cabeça e aceite calada. Eu aprendi, do jeito mais amargo, que a gente só encontra o nosso verdadeiro tamanho quando somos esmagados. E quando a gente se levanta maior do que era antes. A vida me tirou muito, mas também me deu essa lição, e sou grata por ela. Hoje, eu sou apenas a Quitéria, a Kiti, e isso finalmente é mais do que suficiente. E essa é a minha verdade. Pode não ser a história mais bonita, a mais heróica, mas é a minha. É o novelo da minha vida, que eu finalmente consegui desenrolar. E se você chegou até aqui, se ouviu o meu desabafo e sentiu alguma coisa aí dentro, faz um favor para essa velha. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa um gostei para eu saber que não estou mais falando sozinha e comenta aí o que você achou. A gente se encontra na próxima prosa. Um cheiro e fiquem com Deus.